E muitas das vezes, até você comentou aqui, Massa, as pessoas confundem, acham que o dom é uma facilidade. Uma criança de 5 anos, ela tem facilidade em alguma coisa, e aí assemelha que é o dom. Ela nasceu para aquilo. Engraçado porque não existe nenhum atleta de futebol no ano 1700. A gente não lembra de nenhum atleta no futebol que nasceu com o dom do futebol em 1800. Até porque o futebol não existia nessa época. É uma criação humana. Então, existem sim crianças, Massa, que têm o dom para algumas facilidades. São as famosas inteligências múltiplas, enfim. Talvez a gente não precise aprofundar tanto assim, nesses termos. Mas algumas crianças têm facilidade com o esporte. O que assemelha isso? Por que algumas crianças têm facilidade, outras não? Se a gente for estudar um pouco mais essa literatura, ou se pelo menos a gente se aproximar do livro do Howard Gardner, né, que é o livro das inteligências múltiplas, é o autor, né, o Howard Gardner, ele defende aí, acho que agora está atualizado, se não me engano, são 9 inteligências, né? E essas inteligências estão presentes em todos nós, em todos os seres humanos, e elas se relacionam, né? E para a gente resolver problemas motores, a gente precisa que esse relacionamento entre as inteligências ocorra de uma maneira, vamos dizer assim, fluida, que eles funcionem bem, né? Então, algumas pessoas, de fato, né, aí já é científico, nascem, né, com um potencial de adaptabilidade numa magnitude que pode ser diferente da de uma outra pessoa. E aí essa inteligência, ela pode ter um peso na composição do talento de uma pessoa. Mas não significa que a pessoa, que uma outra pessoa, né, que também tem aquela inteligência, mas que, olha, ela está numa magnitude inferior, vamos dizer assim, não significa que ela não pode ser talentosa, porque essas inteligências se relacionam com as oportunidades que a gente tem no meio ambiente que a gente vive. Então, às vezes, alguém que geneticamente pode não ter aquela propensão, ele pode estar inserido num ambiente tão satisfatório, tão rico de oportunidades, com professores e mentores tão bons, que essa pessoa pode se tornar um talento, sim. Então, existe uma plasticidade. A genética sozinha não explica o talento de ninguém. Então, é interessante tocar nesse assunto, João, porque se, por um lado, a crença no dom não explica o talento, a genética também não explica. Infelizmente, a gente tem aí pessoas prestando um desserviço ao esporte, querendo dizer que a genética explica o talento. Ela não explica. Mesmo em modalidades nas quais as capacidades físicas são determinantes, ainda assim, por exemplo, atletismo, natação, voleibol, ainda assim, a genética não explica totalmente o talento, porque o meio ambiente ele é muito poderoso. Ele se relaciona com as nossas características genéticas, né? Mas, enfim, as inteligências múltiplas, elas podem ser um grãozinho de areia nas explicações de alguém ter uma facilidade para aprender modalidades esportivas. Alguns autores da literatura alemã chamam pessoas que têm facilidade para aprender modalidades esportivas de talento motor geral. E aí, João, você conviveu, ou você foi assim, eu tive amigos assim, e geralmente são meninos e meninas que, de fato, têm grande facilidade em aprender gestos motores, né? E aí eles acabam sendo multiesportes, né? Eles acabam sabendo jogar praticamente tudo que é apresentado para eles, eles se dão bem, vamos dizer assim. Só que é curioso que eles não se tornam a maior expressão do talento em nenhuma modalidade específica. E às vezes eles nem têm interesse nisso, porque o prazer deles, de fato, é transitar entre os diferentes jogos, as diferentes modalidades, etc. Então, essa facilidade para aprender, que pode ser explicada por um fundo genético, mas também pode ser explicada por um ambiente muito satisfatório de aprendizagem, essa facilidade não necessariamente indica quem vai ser talentoso amanhã. Ela é um traço que deve ser observado. Poxa, se eu sou treinador, eu estou vendo um menino, uma menina que tem facilidade,
Eu vou monitorar isso, eu vou observar isso, eu vou formular estímulos e treinamentos que continuem dando chance de ela se desenvolver. Agora, a maioria delas, de acordo com a pesquisa científica, não necessariamente se tornarão atletas de alto nível. Por outro lado, às vezes aquele menino e aquela menina que não necessariamente manifestam uma facilidade, pode se tornar o maior atleta de todos os tempos e ir para o hall da fama da modalidade. Então, se a gente pegar a história do Oscar do basquete, ele é um exemplo exatamente disso que a gente está falando. Ele não tinha facilidade, ele não tinha manejo de bola, ele não tinha manejo de corpo, ele não sabia quicar a bola e, por fim, ele não sabia arremessar na cesta. E ele teve um professor que deu atenção para ele, que ensinou ele manejo de corpo, manejo de bola, quicar a bola, ensinou ele, inclusive, a fazer o gesto correto do arremesso. E ele errava tudo. E o treinador falou, continue se dedicando que um dia você vai acertar todas. Enfim, o apelido do Oscar é Mão Santa. E ele não gosta desse apelido, porque Mão Santa dá a ideia de que ele nasceu com esse dom. E ele não nasceu com o dom. E ele é um dos maiores cestinhas de todos os tempos e está no hall da fama. E ele não tinha facilidade nenhuma. E no futebol, a gente tem muitos exemplos assim, João. É que a gente insiste em apenas assistir os vídeos dos precoces, daqueles meninos e meninas de 6, 7, 10, 12 anos que já esmirilhavam na quadra e no campo. Mas a gente tem, sim, jogadores de altíssimo nível no futebol que foram se desenvolvendo com o passar do tempo e que tem outras receitas de talento e que a gente menospreza, né? Então, assim, o próprio Kaká teve um desenvolvimento tardio, todo mundo conhece a história dele, ele era até reserva ali nas categorias de base, né? E no final teve uma transição rápida. Visivelmente, ele era tardio em termos de maturação biológica, e mesmo assim, com o suporte que foi dado a ele, ele teve a possibilidade de progredir no futebol, construir uma história incrível e se tornar um dos maiores nomes do futebol mundial, né?